Fala, meus nobres! Vamos falar aqui hoje sobre traição, um assunto delicado e como que a gente reage caso a gente passe por essa situação, a gente seja vítima de uma traição e como que a gente sai melhor dessa situação, melhor forma possível da gente lidar e sair dessa situação com menos danos possível para gente que foi traído, tá? Antes de mais nada, eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui dentro desse assunto, até porque pode ter gente que tenha vindo ver esse vídeo que já esteja passando por isso, então essa pessoa, eu tenho certeza que ela não quer saber de enrolação. E assim, eu sei que é um momento muito complicado, é uma quebra de expectativa, o seu mundo cai, o seu sonho, a sua fantasia, tudo é desmoronado ali na sua frente e nessas horas manter a cabeça fria é muito importante, tá? Por mais difícil que seja, é muito importante para a gente não sair pior ainda do que a gente já está numa situação dessa. Bom, eu fui traído, isso já aconteceu comigo quando eu era adolescente, no meu primeiro namoro ali de colégio, aconteceu isso, a minha reação não foi das melhores. Agi como um adolescente, né? Bem dizer. E hoje eu tenho uma visão um pouco mais fria, um pouco mais calculista de como lidar com essa situação, vendo vários casos de homens que não lidam tão bem com essa situação e no final acabam se dando mais mal ainda. Ou seja, eles já estão num ponto ruim, eles conseguem se afundar ainda mais. É dose, né? É dose, mas vamos falar aqui sobre o que a gente pode fazer para conter os danos. Em primeiro lugar, eu vou falar aqui o que você não deve fazer, tá? Então, não sei se você está vendo esse vídeo, se você está passando por essa situação ou se você está aqui, que é o correto é você estar aqui para se preparar para essa situação. Mas se você estiver passando por essa situação, então é bom já colocar essa lista aqui na frente para você já saber o que você não deve fazer. E, em primeiro lugar, você não deve ser el pistoleiro. Ou seja, você não vai fazer justiça com as suas próprias mãos. E nesse momento, a tentação é gigante de fazer justiça com as próprias mãos. Mas a consequência disso vai ser devastadora. Vai ser devastadora para a pessoa que você está se vingando, né? Se você conseguir atingir seu objetivo, você vai se vingar. Só que depois você vai se dar muito mal no rebote. E, assim, não é isso que a gente quer. Aqui a gente não quer que um caso desse, ou seja, que uma atitude errada de uma outra pessoa acabe com a nossa vida. Então a gente vai tentar aqui se manter num estado de pensar lá na frente das consequências que vão ter as atitudes que a gente tomar agora. E se você tentar fazer justiça com as próprias mãos, você agredir a pessoa que fez isso com você, você vai se dar mal depois. Se você agredir ou às vezes até enviar a pessoa dessa para uma melhor, no caso, tanto a que fez isso com você quanto a outra que foi o agente causador disso, você já sabe, né? Que você vai se dar muito mal, você vai arrumar uma dor de cabeça terrível para você nos próximos anos da sua vida e uma situação que ia ser difícil, mas que você ia conseguir sair dela, se torna uma situação, um buraco muito mais difícil de sair e que vai te perseguir pro resto da vida. Então, por mais que a gente esteja com os ânimos, os hormônios à flor da pele para tentar fazer justiça com as próprias mãos, eu digo aqui com tranquilidade, não vale a pena você sujar a sua mão de sangue nesse momento. Outra coisa que você não deve fazer é expor prints, vídeos íntimos nas redes sociais. Eu fiz um vídeo aqui sobre o caso da Gabi Xavier, lá do marido, que eu não sei nem qual foi o desfecho desse caso hoje em dia, mas que o rapaz publicou os prints das conversas íntimas da menina lá nas redes sociais. Realmente, se o cara queria vingança, ele conseguiu, se vingou da menina, mas a que custo? Agora ele vai tomar uma porrada financeira, vai ser processado e talvez não só em termos financeiros, tá?
ele pode sofrer consequências aí piores do que isso, sendo que ele já tinha sido traído. Então, pensa bem, você além de ser traído, você ainda vai dar uma arma para a pessoa que te traiu, para ela usar o Estado contra você. Não é adequado, a gente sabe que não é. Então é importante ter frieza nesses momentos e não expor print, não expor vídeo íntimo, porque isso vai te dar... Eu acho que isso às vezes é até pior do que você fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Como eu falei no ponto anterior, não que você deva fazer, você não deve fazer nenhum dos dois. Você não deve procurar vingança agora, tá? Então, tenha a cabeça no lugar, não expõe, não faz essas coisas no calor do momento, porque você vai dar muita munição para a pessoa te ferrar mais ainda. E não é isso que você quer. E terceiro, que você não deve fazer, é falar qualquer coisa nas redes sociais, não só expor. Nesse momento, a gente tem que preservar a nossa integridade moral. Então, quanto menos você der chance para esse assunto ser falado nas redes sociais, melhor. Então, você não vai tocar nesse assunto. As pessoas, se elas irem te perguntar, você fica em silêncio, você não comenta, você não vai publicar, Cara, eu sei que muita mulher faz isso e talvez para elas o efeito seja até melhor do que pra gente. Porque, querendo ou não, uma mulher fazer isso tem uma reação das pessoas, né? E um homem fazer isso tem outra. Então, o homem tem muito mais a perder quando ele expõe esse tipo de coisa do que a mulher, né? Não que eu concorde com isso, não acho que seja justo, acho triste, mas é como as coisas são e a gente tem que jogar conforme as regras do jogo. Então a gente tem que pensar no melhor pra gente. A gente não vai conseguir mudar essa realidade, então vamos pensar no que é melhor pra gente e o que vai impactar menos a gente negativamente. Então, não comenta desse tipo de coisa nas redes sociais. Se você quiser, fala com um amigo, fale com um parente, uma pessoa de confiança, se você quiser desabafar. Mas, assim, tem que ser uma pessoa de muita confiança, que não vai ficar fazendo fofoca, não seja nenhuma Maria Fifi, que vai sair por aí fofocando sobre um momento delicado como esse na sua vida. Então vamos lá, rapaziada, o que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente já sabe o que a gente não tem que fazer, mas o que a gente tem que fazer? E eu vou falar aqui o primeiro ponto, que para mim é o mais importante dessa lista do que fazer, que é estar preparado a todo momento para caso isso ocorra. Eu sei que não é uma coisa que a gente quer quando a gente começa a namorar uma pessoa, a gente não quer que isso aconteça, a gente não pensa que isso vai acontecer, senão a gente nem namoraria a pessoa. Porém, eu falo assim que tem pessoas que nunca vão fazer isso. Realmente eu acredito, eu confio que existem pessoas que não vão fazer uma atitude, não vão ter uma atitude egoísta como essa nunca. Só que tem um porém. Apesar de existir, de eu acreditar que existem essas pessoas, eu acredito que não tem como a gente saber quem é e quem não é. Então não tem como a gente saber se a pessoa vai ou não fazer isso com a gente, se ela vai ou se ela é forte o bastante para não fazer isso em um momento de extrema tentação que ela tiver ali tentada para fazer, para pular cerca, fazer uma coisa dessas com você. Então, como não tem como a gente saber quem vai fazer ou não, o jeito é a gente estar sempre preparado. Então, beleza, você vai namorar, você vai noivar, você vai casar, você conhece a pessoa, você confia nela. Sim, você confia nela. Só que você sempre tem que estar na sua cabeça exatamente o que você vai fazer caso isso aconteça. Porque é melhor você estar preparado e nunca acontecer do que acontecer e você não estar preparado. Porque se acontecer e você não estiver preparado, você não vai conseguir fazer nenhum passo desse daqui. Você não vai ter cabeça fria para executar o passo a passo que você tem que executar para lidar com uma situação dessas e sair o menos chamuscado dela possível. Então, você vai namorar, você vai ficar com alguém, tenha na sua cabeça, preparado, o que você vai fazer caso a pessoa traia a sua confiança, ela pule a cerca, fique com uma outra pessoa estando num relacionamento com você. Então você já vai estar preparado, você vai ter na sua cabeça que isso é uma possibilidade, por mais remota que seja, é uma possibilidade, que você tem que estar preparado e que você vai, na hora que acontecer, você
está preparado, você vai lembrar as coisas que você tem que fazer. É muito mais fácil do que você ignorar e falar, não, isso nunca vai acontecer. E quando acontecer, você vai agir da pior forma possível e vai se dar mais mal ainda. Então, sempre esteja preparado para um caso como esse de traição. Que você vai tomar a melhor atitude. Então, estando preparado, qual que é a segunda coisa aqui que eu acho que a gente tem que fazer? É não fazer nada. Então, o segundo passo, quando você sofre uma traição e você descobre, é não fazer nada. Porque nesse momento, é o momento que você vai estar com a sua cabeça mais bagunçada, os seus hormônios vão estar muito bagunçados, você não vai conseguir tomar a decisão racional, que é o que você tem que tomar nesse momento, você vai estar muito influenciado pela emoção, então você não vai tomar a melhor atitude, assim que você descobre. Então você tem que ter na sua cabeça, descobrir uma traição, primeira coisa que você vai fazer, nada. Você não vai fazer nada e você vai tentar esfriar a sua cabeça e se acalmar. Que inclusive é o passo número 3 aqui, que é a gente tentar esfriar a cabeça. Então você vai utilizar ali das formas mais que forem mais adequadas para você ali no momento, para você esfriar a cabeça. Então eu separei algumas aqui, por exemplo, ir na igreja. Você é religioso? Então você vai na igreja para você esfriar a cabeça. Vai na sua igreja, fala com o padre, com o pastor, toma cuidado também, essa pessoa também não pode ser fofoqueira, né? Igual como eu falei lá do amigo. Você fala com o seu amigo, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, com uma pessoa de confiança, tá? Que vai ver de fora e vai conseguir te indicar ali o que você deve fazer de uma maneira mais fria, né? Vendo a situação de fora, uma pessoa que seja da confiança. Eu, por exemplo, não quando eu fui traído, mas quando eu tinha uma outra namorada que terminou comigo, eu fui falar com a minha mãe. Porque minha mãe, ela era a pessoa que era a minha maior confidente naquele momento. Então ela soube me acalmar. Mãe sabe acalmar filho, né? Então acho que, principalmente se você é homem, sua mãe vai ser a pessoa mais adequada. Se você tiver um acesso fácil, uma boa relação com ela, ela é a pessoa mais adequada para colocar sua cabeça no lugar nesse momento. E outra coisa, sair para correr, ir para academia, tomar um banho gelado, esse tipo de coisa mais física que vai te ajudar ali a aliviar o estresse e te colocar ali centrado para você tomar a melhor decisão e seguir os passos adequadamente. E eu coloquei aqui no final também, você não conversar com a pessoa, você evitar de conversar com a pessoa, dar um gelo nela mesmo, tá? E esperar o tempo passar para você saber exatamente o que você vai fazer, porque às vezes a pessoa ela fez isso justamente para te provocar, então ela vai vir atrás com você para te provocar ainda mais, e você tem que sumir, você não pode dar essa possibilidade para outra pessoa, senão você corre risco de ficar mais nervoso ainda. Então você tem que, nesse momento, como eu falei, você tem que se acalmar. Então você não vai conversar com essa pessoa, você vai dar um gelo, depois se você quiser conversar ali depois de uma semana, depois de um mês, aí você já com a cabeça fria vai saber tomar uma atitude muito mais inteligente nesse momento. Bom, eu sei que você vai estar querendo se vingar, você vai querer que a pessoa pague pelo que ela fez de alguma forma, mas eu falo, seguindo esses passos, você não deve se preocupar com isso. Por quê? Porque de duas uma. Ou a pessoa ela não vai falar com você mais, você vai dar um gelo nela e ela não vai te procurar, e ela vai embora com a outra pessoa que ela te trocou, ela vai, sei lá, não vai falar com você mais, às vezes nem te trocou pela pessoa, mas ela vai seguir a vida dela, ela não vai vir falar com você. E se ela for mesquinha a esse ponto de nem vir falar com você, depois de tudo que aconteceu, ela é uma pessoa com certeza que não merece ser sua companheira. Ela é uma pessoa que a pessoa que for companheira dela lá na frente vai se ferrar mais do que você se ferrou agora. E ela ferrando outras pessoas, uma hora ou outra, alguém vai ferrar com ela também. Então, se você quer se sentir vingado, você pode ficar tranquilo que a vida vai se vingar. E agora, se ela for uma outra pessoa que não for mesquinha e vier falar com você,
você vai ter o controle da situação. Então você vai ter a oportunidade de jogar na cara dela tudo que você acha, tudo que ela fez. Você vai ter a oportunidade de ignorar ela, de dar um gelo nela mesmo, a pessoa ficar desesperada e a pessoa vai ficar com esse remorso pro resto da vida, caso a relação de vocês acabe por causa disso. Então, de qualquer forma, se a pessoa for muito mesquinha ou não, você vai ter a oportunidade de fazer a sua vingança, se é isso que você quer. Eu acho que você não deve pensar por esse lado, tá? Você deve pensar sempre em você, no seu progresso pessoal e na sua vida. Mas se isso for importante para você, se você precisar ter isso na sua cabeça, que você vai se vingar, para você não tomar uma atitude impulsiva como essas que eu falei aqui, tem isso na sua cabeça. Se ela for uma pessoa mesquinha, ela vai se ferrar lá na frente. Se não for, se ela vier atrás de você, ela vai se ferrar quando vier atrás de você. Então você não tem que se preocupar com essa parte de vingança, esse tipo de coisa. Então mantenha a cabeça no lugar e siga esses passos, que eu tenho certeza que por mais bosta que seja essa situação, você vai conseguir sair dessa situação muito bem, muito pleno e focado em você, na contenção de danos para você, tá? Óbvio que não tem como você sair de uma situação dessa excelente, melhor do que você entrou, obviamente que não, mas você consegue sair com o potencial de danos e riscos muito menor do que ele poderia ser. Bom, rapaziada, se você gostou do vídeo, já dá o like aí, tá? Se você tem alguma coisa para contribuir nessa discussão sobre traição, que é uma discussão muito complicada, deixa aí nos comentários que eu vou querer saber. E, inclusive, eu penso em refazer esse vídeo mais para frente, analisando vários casos, colhendo depoimentos que vocês deixarem aqui, ou que de situações novas que forem acontecendo, para a gente ir sempre aumentando o nosso conhecimento e com o conhecimento a gente tomar as melhores atitudes para a nossa vida, tá bom? Não se esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos e eu espero vocês aqui no próximo vídeo e na sequência do canal. Um abraço, até a próxima.